Bom dia a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindas à nossa live para darmos continuidade às atividades do Simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Traremos a partir de agora a palestra Introdução ao Machine Learning e Data Science com Python. Antes de começarmos oficialmente os trabalhos, gostaria de reforçar que os apresentadores de trabalhos científicos devem estar atentos aos seus e-mails cadastrados no CIMECT, a fim de verificar os específicos horários da sua apresentação. Esses e-mails eles já foram enviados, portanto, verifiquem. Hoje estou aqui como mediador deste diálogo. Irei me apresentar brevemente. Sou o professor Márcio Picanso e sou bacharel em administração de empresas e especialista em gestão empresarial. Atualmente, sou professor do IFPA Campos Breves, atuando nas disciplinas de empreendedorismo, cooperativismo e gestão de projetos. Tenho experiência no setor bancário, onde atuei por 6 anos, além de ter atuado como analista de comércio exterior e logística por 4 anos. E, além disso, fui gestor da BB por 2 anos. Gostaríamos de agradecer a presença virtual do nosso convidado, que é o professor Derek Platini, que é professor do IFPA Campos Breves, e dos internautas que acompanham nossa live. Temos professores, técnicos e alunos do IFPA Campos Breves, e pessoas da comunidade em geral. O nosso muito obrigado. E o nosso abraço virtual a todos. O tema da palestra é Introdução ao Machine Learning e Data Science com Python. Esses termos, para leigos, eles podem parecer muito complexos, mas que, na verdade, tratam do tema inteligência artificial. Mas, afinal, o que é a inteligência artificial? Parece coisa de cinema, não é mesmo? Há vários conceitos, mas, de maneira geral, estamos falando de aprendizado de máquinas, chatbots, dentre outros termos. O professor Derek vai saber explicar muito melhor do que eu. Vamos explicar agora a dinâmica da live. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de explicar a todos como será a dinâmica. O nosso palestrante irá discorrer sobre o tema e, ao término da sua fala, será aberto um momento em que serão respondidas as perguntas feitas durante a live. É muito importante que, no decorrer da fala do nosso convidado, à medida que surgirem dúvidas, vocês podem inserir suas perguntas no chat. E para facilitar a identificação da pergunta, em meio às mensagens, pedimos gentilmente que iniciem a frase da dúvida pela palavra pergunta, seguida de 2 pontos. Com relação à frequência dos nossos alunos, com relação à frequência dos participantes, será postado um link no chat durante a live. Você deverá copiar o link e colar no seu navegador de internet para poder preencher com o seu e-mail, nome e cidade. A frequência ficará disponível somente até o término da live. Receberão certificados as pessoas que estiverem inscritas no evento e assinarem a frequência. Agora vamos apresentar o palestrante. Para iniciar sua fala, gostaria de chamar agora o professor Derek Platini Gibson, que possui graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Pará. Além disso, ele é especialista em docência para educação profissional, científica e tecnológica. Ele é professor efetivo do IFPA Campos Breves, na área de informática, desde 2015. Além disso, o professor também já foi servidor da Universidade Federal do Pará, de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, ocupando o cargo de técnico de tecnologia da informação. A partir de agora, professor Derek, a palavra é sua. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando na live. É uma honra estar participando desse evento, do CIMECT, o evento que a gente está conseguindo
transmitir aqui de Breves, aqui do Marajó, para toda a população, né? Não só daqui, mas do Brasil e até do mundo, quem sabe. Então, eu trouxe esse tema, Introdução a Machine Learning e Data Science com Python, pois é um tema que está diretamente ligado ao nosso evento, né? A gente está falando de inteligência artificial, já tivemos várias palestras ontem e anteontem no evento, falando de chatbots, falando de inteligência artificial na educação, e nada mais justo que trazer esse tema também para a gente, né? Um tema que é em inglês. Quando eu estava na academia, na UFPA, Engenharia da Computação, a gente falava de IA lá, de inteligência artificial, mas parecia um negócio muito futurístico, né? A gente vê vários filmes aí, algumas séries falando, e lá a gente já trabalhava com MATLAB e uns treinamentos em aprendizado de máquina. E depois de 14 anos, né, praticamente, eu venho muito feliz de tratar desse assunto, né? Tem novas tecnologias, novas ferramentas, e eu vou tentar apresentar um pouco para vocês. Primeiramente, seria uma oficina que eu iria ministrar quando era presencial ainda, que a gente estava trabalhando no evento, mas como a gente teve que passar para o modo online, eu resolvi mudar um pouco, fazer uma palestra, e como o nosso público é um público que tem de diversas áreas, eu achei melhor dar uma contextualizada para não ficar uma palestra muito técnica e para que todos entendam, né? Então, vamos iniciar. Primeiramente, a definição, né? Python, o que é o Python, né? Python é uma linguagem de programação utilizada para a inteligência artificial. E a Machine Learning, a tradução é aprendizado de máquina, Data Science e análise de dados. O Python tem essa figura, né, esse logo, apesar de parecer uma cobrinha, né, o criador dele, ele não fez relacionado ao animal, e sim ele era fã de um grupo humorístico e deu esse nome, né? Assim como quando a gente cria qualquer tipo de linguagem, a gente pode dar o nome que nós quisermos. Então, essa linguagem ela tem sido bastante utilizada, né? E a gente percebe o quão ela tem evoluído, né? Como grandes empresas, que daqui a pouco eu vou citar, têm utilizado ela bastante. E a análise de dados e o aprendizado de máquina, isso está tudo ligado com inteligência artificial. Se nós formos perceber nessa imagem aqui, que é o infográfico da plataforma Domo, que até ontem o palestrante Alves trouxe também para a palestra, é a quantidade de dados gerados por minuto em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, aí está a maioria dos aplicativos que nós utilizamos, né, como Facebook, como LinkedIn, como TikTok, Spotify, Instagram, Amazon, entre outros, né, o Zoom, o Facebook. E vocês veem podem perceber nessa imagem quantas, por exemplo, compartilhamento através do Facebook, 150 mensagens são compartilhadas a cada minuto. No TikTok, 2.704 aplicativos são instalados a cada minuto em diversos aplicativos de celular. Transmissões no Zoom, 208 transmissões, mais de 208 mil transmissões por minuto. Então, são dados, gente, que a gente tem que levar a refletir, né? Porque onde estão sendo armazenados esses dados, né? A gente vem falar também de Big Data, que são volumes gigantescos de dados que são gerados por todos nós. A gente usa celular, a gente usa computador, e às vezes tem um bocado de aba aberta, um bocado de aplicativo aberto, a gente não sabe porque o nosso computador está lento, nosso celular, né? E a gente vai lá, tem porrada de aplicativos abertos. Então, se cada um de nós, a gente faz isso, por isso que tamanho é o número de dados que a gente consegue criar, né, e deixar na internet. E aí, algumas notícias da semana, que foi a eleição, né? Domingo teve eleição, e não sei se vocês acompanharam o noticiário, né? Teve algumas tentativas de invasão, né, na apuração dos dados. E aí eu trago uma reportagem do TSE, né, que se pronunciou após o ocorrido, ficou sem atualizar durante um período o aplicativo de resultados que estava sendo apurado às urnas, e aí
a gente vai ver que tem muita coisa a ver com o que a gente está falando nessa semana. Está muito próximo da gente. Todos nós ali estávamos, a maioria, queria saber quem tinha ganho e ficava atualizando, por exemplo, aquele aplicativo ou através do site. E isso gera várias requisições por segundo. Já pensou? Várias pessoas no Brasil tentando acessar, já vista que era uma eleição de prefeitura, de vereadores. Então, foi um grande número de dados que foi feito nesse período, de 6 às 9 da tarde. E também houve, além disso, uma tentativa de ataque maciço, proveniente dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e do próprio Brasil. Pois, nessa apuração, o que foi feito? Foi comprado um computador, o TSE gastou 26 milhões em um supercomputador, só que, porém, ele engasgou, como está no título da reportagem do Globo.com. Ele engasgou no domingo, pois o que aconteceu? Ele utiliza a inteligência artificial, então o aprendizado de máquina dele não tinha sido feito por tanto de dados que foi gerado. Então isso fez com que a máquina tivesse um pequeno imprevisto, ficasse um pouco lenta, mas ainda assim ela conseguiu dar o resultado em tempo muito rápido, E o que vai acontecer a partir de agora? Com o aprendizado de máquina dessa eleição que o supercomputador teve, ele não vai mais ter esse problema nas próximas eleições, pois além do TRE de cada estado ter criptografado e enviado para o Brasília, esses dados eles tiveram que ser descriptografados e teve que fazer aquela somatória, Então teve um pouco de atraso mesmo, o presidente do TSE falou em entrevista, mas a empresa que estava responsável por isso era a Oracle, que tem empresa de hardware e tal, e eles falaram que isso aconteceu por causa que ainda não tinha sido treinada para tantos dados recebidos simultaneamente, Então, a tendência é que no segundo turno e nas próximas eleições o supercomputador seja novamente utilizado, só que não tenha esse atraso, e sim seja bem mais rápido, E aí a gente vai ver só quando acontecer essas eleições. Então, análise de dados. O que é? É a soma da matemática com a programação, com a estatística, com a aprendizagem de máquina, com a solução de problemas e com a habilidade de capturar, limpar e preparar as linhas de dados. Ou seja, são vários conceitos, tá, gente? Nesse momento de pandemia, logo quando iniciou, eu comecei a pesquisar um pouco algumas coisas que eu queria estudar, e uma delas foi a ciência de dados, por perceber que está em grande crescimento, tanto no Brasil como no mundo. Então, eu comecei a estudar, a ler, na internet mesmo, através de vídeos no YouTube, de cursos, enfim, e comecei aí, nessa pandemia, começar a tratar. E logo quando a gente discutiu esse tema na inteligência artificial, eu fui um dos primeiros a falar que eu queria falar sobre isso, até porque naquele momento eu estava estudando um pouco, Então, algumas linguagens de programação que existem, que fazem essa questão da análise de dados. Python, que a gente vai falar, a linguagem R, que é uma não concorrente ao Python, mas uma que muitas pessoas utilizam também. A SAS, os nossos alunos aqui do IFPA e Breves, que estão acompanhando, trabalham com Java, trabalham com C, trabalham com C++, eles podem também utilizar essas linguagens para fazer essa análise de dados. Então, o aprendizado de máquina, ele é um sistema que pode modificar o seu comportamento autonomamente, tendo uma base de dados da própria experiência. A gente pode ter esse exemplo que eu acabei de falar da eleição de domingo. Então, tinha um supercomputador lá, ele estava com todos os algoritmos de inteligência artificial, só que ainda assim ele não tinha feito esse aprendizado de máquina para o tanto de dados que chegou. Mas a partir de agora, aí ele aprendeu, e vai conseguir realizar as tarefas muito mais rapidamente. Então, para isso, ele vai ter que tomar uma decisão mais apropriada para o contexto. Pense em uma pessoa que digita a palavra bravo, por exemplo, no site de busca. O serviço ele precisa analisar uma série de parâmetros para decidir se exibe o resultado equivalente a enfurecido ou corajoso, 2 significados possíveis. Então, entre os números de parâmetros disponíveis está o histórico de pesquisa do usuário. Se minutos antes ele tiver feito uma busca, o resultado vai ser provavelmente muito próximo ao que ele pesquisou. Então, isso é mais ou menos o aprendizado de máquina. E o Python, a linguagem que a gente vai falar um pouco
Ela foi criada na década de 80, ou seja, ela não é muito novinha, né? Então, desde 80, ela está aí por um pesquisador de ciência da computação da Holanda, e só que ela tem sido bastante utilizada nesses últimos 10 anos. É uma linguagem de alto nível, orientada a objetos, para quem é da área de informática, né? Orientada a objetos, presente em quase todas as empresas de tecnologia. Então, essa linguagem, ela é muito ampla e dá para a gente fazer muita coisa, como, por exemplo, a inteligência artificial, que a gente está falando, a análise de dados, além de computação gráfica, além de Big Data, além de automação, além de desenvolvimento de jogos e até páginas web, né? A gente trabalha aqui no Instituto com, por exemplo, PHP para fazer páginas web. E o próprio Python pode ser um aplicativo, uma linguagem que a gente possa trabalhar com os nossos alunos também. Né? Ele tem esse framework, né, que é uma estrutura já previamente montada, que é o Django, que foi escrito totalmente em Python. Então, através do Django, a gente consegue criar uma página web. E tem sido muito utilizado também. Então, o Python, algumas características. A simplicidade, a legitimidade, a robustez. Ele é muito amplo, como já citei, pode ser aplicado em várias áreas. Ele tem se tornado uma febre no mundo inteiro. Se vocês saírem daqui da palestra, forem dar uma pesquisada no Google, verifiquem lá o quanto ele é tão falado, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ela foca no programador, né, aumenta a produtividade. É muito simples fazer os códigos em Python, da linguagem Python. Tem um grande crescimento no mercado por utilizar projetos de machine learning, né, de aprendizado de máquina. E, hoje ela está em alta no mercado e com perspectivas de crescimento ainda, né? A aprendizado de máquina permite a automação das máquinas para análise de dados por meio da inteligência artificial. A vantagem dessa linguagem é permitir que os desenvolvedores trabalhem focados na lógica e na resolução de problemas. Ou seja, tu tem um problema, tu quer resolver, tu vai lá para o Python. O interessante do Python, e não só do Python da nossa área de informática, é que a gente pode fazer home office. Tem muitas empresas querendo programadores para que façam esse trabalho em diferentes ambientes de colaboração na nuvem. Então, ela adota sempre uma metodologia ágil de desenvolvimento de projetos de software, com subdivisões das tarefas. Encontra-se em constante desenvolvimento de novas bibliotecas. Essas bibliotecas, gente, são trechos de códigos que enriquecem ainda mais a linguagem de programação. E aí a gente tem um comparativo aqui entre a linguagem Python e a linguagem R. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que alguns pesquisadores, alguns programadores preferem o R, outros preferem o Python para fazer análise de dados, né, que é o nosso Data Science, título da palestra, um dos títulos da palestra. As duas, elas são gratuitas, as duas, elas podem ser instaladas em diversos sistemas operacionais, ou seja, são multiplataforma, e tem ambiente de desenvolvimento online. As duas, se você tiver internet, você consegue desenvolver os seus códigos. Não precisa estar logado, não precisa estar instalar no seu computador um aplicativo, não. Você abre o browser, o navegador web, digita lá o nome do site e você vai conseguir fazer essa interação com o público. E você pode compartilhar o seu código com outras pessoas, para todo mundo fazer aquele ambiente de colaboração que a gente vê muito nas grandes empresas. O que a linguagem R difere? Ela é mais histórica, né? Ela tem um histórico maior do que o Python. Ela foi desenvolvida por estatísticos, então, quando vai para a parte de análise de estatística, ela é muito boa. Então, tem muitos pacotes também que são publicados e ajudam a linguagem R, assim como o Python, né? Tem aquela comunidade que desenvolve para o R, tem aquela comunidade que desenvolve para o Python. Isso faz a linguagem R ótima para execução de complexas análises exploratórias de dados. E a linguagem R também pode ser integrada a outras linguagens de programação, como C++, como Java e como C, que nossos alunos aqui tenham contato com essas linguagens. Quando é preciso fazer análise estatística pesada ou gráfica, geralmente, né, as empresas de ciência de dados utilizam a linguagem R. Então, já a linguagem Python, ela faz o processo de coleta de dados, de análise e construção de aplicativos web. É mais simples de dominar que o R. Então, para você iniciar, você pode iniciar pelo Python, por isso que eu iniciei pelo Python, tá, gente? Então, eu iniciei agora, esse ano, a estudar mesmo, diariamente, o Python, a programar. Não tem 10 anos que eu utilizo o Python, não. Eu comecei esse ano, na época da pandemia, na época que a gente teve que ficar recluso em casa, né?
apesar do Python não ter conjunto de pacotes e bibliotecas tão abrangente, mas ele tem várias bibliotecas. Uma das mais utilizadas é essa biblioteca Pandas, tem a NumPy também, entre outras. A linguagem está se tornando útil para tarefas de aprendizado de máquina e de base para trabalho estatístico intermediário. Ou seja, a linguagem Python é uma linguagem bastante utilizada, principalmente nesse início. E aí eu trago um ranking para vocês, divulgado em julho desse ano, pelo I3E, né, que é um órgão que, para quem é de computação, que está assistindo a nossa live, é um órgão muito gigante, né? Tem vários profissionais da nossa área de rede, de programação, de todas as áreas, que fazem parte desse colegiado do I3E. Então, eles divulgaram isso, que o Python, assim, o título da reportagem é esse que está aí, Python mantém liderança, seguida por Java e C. Arduino sobe 4 posições e figura entre os 10 melhores. Essa questão de melhor, gente, é uma questão meio complicada dizer que é melhor que outra, tá? Isso é uma visão deles. E, assim, o Python, ele, por muitas pessoas, ele é considerado um ambiente de desenvolvimento acadêmico, mas profissional ao mesmo tempo. Então, por isso que muita gente utiliza o Python. E o Python, então, ele figura entre as principais linguagens de programação. Olha o R onde está, na 6ª colocação. Mas o R, porque ele, para iniciar, a maioria das pessoas, como eu fiz, estou fazendo, iniciei pelo Python, né, e não pelo R. O R, a gente vai ver mais na frente. E uma das coisas interessantes é que dá para trabalhar juntamente com Python e com R ao mesmo tempo, tá? Você começa a codificar com Python e pode chamar algumas bibliotecas do R. Assim como do R, você pode chamar algumas bibliotecas do Python. Então, dá para trabalhar com as duas linguagens de programação. Quem é cientista de dados e trabalha, eu vou falar um pouco de mercado de trabalho daqui a pouco, eles também utilizam as duas. Quem utiliza as duas linguagens são os profissionais que são mais bem remunerados, né? Então, a gente inicia por Python e depois a gente vai aprender um pouco de R. Então, algumas vantagens do Python: possui notebook interativo. O notebook interativo é uma página na nuvem que você pode codificar os seus dados. Não precisa instalar nada para sair programando, precisa de um browser, né? Uma conta no G-Drive, como é o aplicativo Colab, é do Google. Então, se você tiver uma página no G-Drive, seus dados vão ficar armazenados todos lá, tá? Você pode compartilhar, você pode, a partir de lá, fazer um portfólio, que é colocar seus projetos que você desenvolveu todos lá para a comunidade ver. Então, a gente tem um link que eu vou mostrar daqui a pouco desse ambiente colaborativo. Então, segundo a professora da USP, um cientista de dados ele precisa saber capturar, armazenar e processar com várias tecnologias. Não pode saber uma ou duas. Tem que saber o máximo possível. Ou seja, a gente tem que manjar de tudo um pouco, né, para começar a trabalhar e ser um cientista de dados. Mas é claro, a gente vai por passos, né, porque também não é um ambiente simples de se trabalhar. Mas a gente iniciando do básico, a gente vai conseguindo avançar a cada dia que a gente programa. Para que serve a ciência de dados? Hoje em dia, os dados estão presentes nas diversas rotinas de uma empresa, né? No domingo a gente teve a eleição, estava presente lá. Práticas de ciência de dados são aplicadas a todos os setores, incluindo produção, marketing, vendas, comunicação, financeiro, jurídico, ou seja, em praticamente todas as áreas. Então, hoje em dia, as grandes empresas, elas não podem tomar uma decisão sem analisar o volume gigantesco de informação disponível na internet. E aí, algumas aplicações da ciência de dados, em texto, em imagem, em som, em previsões, em classificação. Então, em todas as vertentes, a gente pode aplicar a ciência de dados. É claro, os profissionais dessas áreas, quando eles pegam esse conhecimento também e aprendem, eles conseguem ser profissionais bem completos nessa área de ciência de dados, de análise de dados. Uma aplicação da ciência de dados, cesta de compras. Com base nos hábitos de um cliente, é possível sugerir um cesto de compras, por exemplo. Então, se o cliente coloca na sua cestinha lá pão, queijo ou presunto, então, possivelmente ele comprará refrigerante ou suco também. Então, essas coisas, a gente pensa que não é ninguém que está fazendo, não. Tem um algoritmo de análise de dados, de inteligência artificial, que está por trás fazendo
essa filtragem e tomando essas decisões. Ele já mostra que você pode comprar um refrigerante de acordo com as coisas que você pediu, né? Quem participou da palestra do Abner, do mini curso dele na segunda, aquele chatbox são algumas coisas que assemelham-se a isso. O comércio eletrônico precisa dos logs da web, criar sistemas de recomendação, prevenção de fraudes. 90% do trabalho em ciência de dados ainda é sobre prever o comportamento do consumidor. Ou seja, aqueles anúncios que aparecem para nós quando a gente vai fazer compra, a gente entra em site, a gente entra no Facebook, aparece pessoas lá, sugestão. Então, tudo isso é ciência de dados. Então, qual a importância, né? Mostrar quais produtos realmente interessam ao cliente de uma empresa. No próximo bimestre, quais clientes provavelmente deixarão de pagar, quem deixará de pagar, né? É claro, analisando uma base de dados. No pós-crise, agora, da pandemia, quanto tempo uma determinada empresa levará para se restabelecer? Para que isso aconteça, quais atitudes ela deve tomar? Então, tudo isso são análises de dados feitos por cientistas de dados contratados por essas empresas. Melhor investir em ação ou compra no aluguel de equipamentos mais modernos para a produção? Então, tudo isso pode ser uma tomada de decisão que leva em consideração a análise de dados. Melhor contratar mais pessoas no próximo ano? Se sim, em quais áreas será mais rentável? Mostrar quais produtos realmente interessam aos clientes de uma empresa, né, através de anúncios, de que forma? Tudo isso, gente, é análise de dados, tá? E isso que está por trás, e inteligência artificial, consequentemente. No uso diário, por exemplo, buscas, né? Se eu faço uma busca, eu tenho ali ciência de dados no Brasil, eu fiz uma pesquisa, e aí ele já mostra quem é que faz esse algoritmo, como é que aparecem essas primeiras, o anúncio, esses primeiros links. Isso é tudo analisado através de inteligência artificial, né? Porque o Google é um exímio conhecedor e utilizador dessa plataforma. Por exemplo, se você faz uma pesquisa hoje, coloquei parafusadeira no grupo, então, há algum tempo, estava pesquisando sobre ferramentas de trabalho, aí ele já me mostra alguns anúncios ali, olha, tem na Amazon, né, o preço é tal. Então, para mim, no primeiro link, olha só, ele só me mostrou a Amazon aqui nessa figura. Por quê? Porque eu já comprei outras coisas na Amazon, então ele já tem meu perfil, já sabe o meu padrão de compra, né? Então ele já me mostrou. Então tudo isso é análise de dados feito por algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Outra coisa, sistema de recomendação, né? Amazon, Twitter, Google Play, Netflix. Quando você está ali assistindo, tem o aplicativo Netflix de filmes e séries, e aquelas sugestões, elas aparecem do nada para você? Com certeza não. Com certeza você assistiu um filme, uma série parecida, que tinha o ator, que tinha o diretor próximo do filme, que tinha o mesmo gênero de filme ou de série. Então, tudo isso, gente, que está por trás, está no nosso uso diário, tudo isso é análise de dados. E o mercado de trabalho? Uma das profissões mais promissoras do momento é essa área, a área de ciência de dados. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles chegam a receber 150 mil anuais, né? Aí eu fiz uma conta dividindo por 12.500 dólares mensais, ou seja, bem dinheiro, né, pra gente. Então, esses trabalhos, gente, você não precisa, às vezes, estar lá nos Estados Unidos, não. Tem várias plataformas, uma delas é o LinkedIn, que você pode divulgar o seu trabalho e pode ser contratado por uma empresa, dependendo dos projetos que você já desenvolveu, né? Então, hoje ela tem crescimento no Brasil bem acentuado. E tem um termo que muita gente utiliza, muitos pesquisadores de revistas, que é o Lifetime Learning, que é, para você entrar nessa área, você tem que ter o prazer de estar sempre aprendendo, pois as ferramentas evoluem muito rapidamente. Então, na nossa área de tecnologia, tudo muda, né? E isso também, com certeza, é a ciência de dados. A cada dia tem novas ferramentas, a cada dia tem novas linguagens. Hoje a gente está falando de Python, linguagem R, amanhã a gente pode estar falando de outra linguagem, no outro ano a gente pode trazer a discussão novamente e falar de outra linguagem. Falta estrutural de cientista de dados. A gente não tem muitas pessoas capacitadas. Se vocês forem procurar graduação, tem poucas. Agora que começaram a surgir nessa área. Então, a gente está trazendo esse debate para vocês do ensino médio, né? A maioria dos nossos alunos, já para começar a ter esse contato com a ciência de dados. Alguns setores, oportunidade de mercado, seguros, bancos, finanças, serviço público, comércio eletrônico, governo, consultorias, todas essas áreas, gente, são áreas que a gente pode inserir análise de dados, inserir o Python e começar a trabalhar.
quer fazer parte desse mercado do Python, o que você tem que fazer, né? Você tem que iniciar, né? E por isso eu trouxe essa palestra para cá, para tentar colocar uma semente na cabeça de vocês para vocês iniciarem. No primeiro momento pode parecer difícil, mas não, gente, comece com Python, comece colocando as primeiras linhas de código, que aí vocês vão começar a gostar, como eu estou gostando de aprender essa análise de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, entre outras coisas. Então, aprender Python é uma excelente escolha, né? Vai ser conhecimento que você vai adquirir, vai aprender matemática, vai aprender um pouco de estatística e vai conseguir analisar muitas coisas. Fazendo cursos. No YouTube, gente, tem muitos cursos dessa área. Vocês podem pesquisar, vocês podem ir lá. E também a gente vai estar fazendo, assim que voltar às aulas presenciais, algumas palestras, alguns mini cursos para vocês verem, colocarem a mão na massa, né? Programarem, que é a única forma de a gente aprender programação, não tem outra. Não é assistindo palestra, não é fazendo outra coisa, só assistindo. A gente tem que meter a mão na massa e programar. Então, algumas empresas, né, finalizando já a nossa apresentação, que utilizam o Google, uma das maiores empresas entusiastas do Python, utiliza o Python. Entre elas, o Facebook também, o mecanismo de busca não só do Google, tá? De outros mecanismos, outros pesquisadores que a gente tem na web, o Yahoo, por exemplo, o Bing, entre outros. Facebook também utiliza bastante, o Instagram utiliza bastante o Python, a Amazon utiliza bastante, o Spotify utiliza bastante, o Netflix, que eu falei anteriormente. Então, todas essas redes sociais, elas têm utilizado bastante o Python. Então, mais uma forma aí, outra semente que vocês podem ver o que vocês estão pesquisando, o que vocês estão fazendo, programando. Tem muita gente de empresas renomadas, né, e já bilionárias aí que também estão fazendo. E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma dica, né, que é o documentário Dilema das Redes. E aí é um documentário que entrou esse ano, também na época da pandemia, que fala um pouco disso, né? Fala do IA, fala de análise de dados, fala de como as redes sociais, elas fazem esse filtro, né? Porque, como é um documentário, tem uma dramaturgia por trás, né? Mas tem um documentário também. E aí, por exemplo, né? Um ex-designer que trabalhou no Gmail, ele fala que 2 bilhões de pessoas terão pensamentos que não teriam normalmente, porque um design do Google disse. É assim que as notificações vão aparecer na tela para o qual você olha quando acorda. Ou seja, a gente usa essas redes sociais, mas a gente sempre tem que ter o nosso poder crítico, né? E não deixar ser influenciado, né? Porque o que eles querem é que vocês vejam coisas, por exemplo, anúncios, como a gente não paga para utilizar o Facebook, né? Não tem um valor por mês, mensal, o Instagram, ou outra rede social que é gratuita, nós somos os produtos. Então, os anúncios que eles vão mostrando lá, né, vão aparecendo. Se a gente clicar no anúncio daquele, a rentabilidade é para quem? Para aquela empresa. Tá certo? Então, se a gente voltar em janeiro, quem estuda aqui no IF, a gente vai fazer essa discussão, vai assistir esse documentário com os professores da área, com vocês também, quem utiliza, e os professores que utilizam redes sociais para a gente debater, que é um debate bastante interessante, e tem muitos debates que estão tendo através desse documentário em todas as universidades. Tá? Eu estava fazendo uma pesquisa rápida e a gente vê que tem muitas pessoas reunindo o pessoal e debater, né? A questão da rede social, a questão de usar muito a rede social, a questão de ser dependente das redes sociais, enfim. Então, o ambiente Colab eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês, enquanto a gente... que é um ambiente do Google. E aqui eu vou compartilhar minha tela. Esse é o ambiente Colab, que é um ambiente que você pode desenvolver em Python, tá? Então, é um ambiente que está na nuvem, você pode colocar esse link aqui, ó, colab.research.google.com, e você pode entrar e pode começar a fazer os seus códigos e começar a programar. Lembre, sempre tem que ter um começo. Então, essa palestra é mais para vocês que são da área, e até mesmo quem não é da área, para vocês iniciarem, que é uma área muito boa, que vocês vão poder fazer muitas coisas, não só na área da informática. A gente tem
análise de dados em área da agronomia, na área da agricultura, na área de saneamento, em todas as áreas dá para a gente fazer análise e tomar decisões que sejam mais corretas, né? Através do banco de dados que a gente tem anteriormente. Então, é isso, Márcio. Voltamos aqui, professor Derek. Temos algumas perguntas dos nossos alunos. E aí gostaria Pode falar. O aluno Juan Santos lhe pergunta: programação Python é mais eficaz no Data Science ou existem outras mais eficazes? Como eu falei, não é só o Python, tá? O Python foi uma que eu peguei, mas tem a linguagem R, que é muito utilizada. O Python não é só também para Data Science, como eu falei, pode ser utilizado para programar web com o framework Django. Então, assim, quando a gente dá uma pesquisada e vê os profissionais, os cientistas de dados que estão trabalhando na área, eles estão ou trabalhando com Python, ou com a linguagem R, ou com as duas. Eles sabem as duas e trabalham com as duas ao mesmo tempo. Então, e tem outras também, né, que são menos difundidas do que essas duas. Hoje, essas duas no Data Science são as duas principais. Uma pergunta aqui do aluno Arthur Alves. Para começar a trabalhar com Python, temos que primeiro aprender C++ ou ir direto para ele, sem passar pelo C++? Não precisa, né? Não precisa saber C++ para ir para o Python, não. Mas é bom que você tenha, porque no C++ você vai conseguir aprender o algoritmo, vai ter aquela experiência. Mas não quer dizer que no Python você não pode iniciar direto no Python. É bom que você já tenha uma base, porque você vai começar a mexer com matemática, com estatística, na análise de dados. E aí é bom você já saber alguma linguagem, mas você pode iniciar direto no Python, sim. Outra pergunta aqui. A pergunta, na verdade, eu tenho duas perguntas, como eu sou leigo, então, mas eu quero aprender um pouco mais. Como os bancos fazem uso do Machine Learning? Então, os bancos, assim como as finanças, né, as empresas de finanças, eles atuam bastante na contenção de fraude, né? Então, eles estão sempre ali fazendo os sistemas deles robustos e fazer com que eles tenham esse aprendizado de máquina para que não sejam possíveis fraude, né, em transações. Então, até mesmo eu estava lendo sobre o Pix, que ele tem bastante isso, né? Então, são transações muito rápidas, ele consegue fazer essa leitura, né, através de inteligência artificial, para que não haja na transmissão do Pix para outro banco, para que não haja essa fraude. Então, os bancos são um dos principais que usam análise de dados e o aprendizado de máquina para conter, não só a fraude, né, mas um dos quesitos principais são as fraudes. Mais uma pergunta aqui. O senhor tem a dizer da falsa percepção de liberdade que temos nas redes sociais, por conta dos algoritmos que selecionam o que vemos? Isso mostra bastante nesse documentário, né? Por isso que eu trouxe, para deixar para vocês. Mas assim, a gente não está, depois que a gente utiliza loga, por exemplo, em algum site, né? O nosso histórico fica todo lá, né? Se eu faço uma pesquisa hoje, como eu coloquei lá de ferramentas, né? Eu passei um tempo pesquisando ferramentas que eu queria comprar ferramentas, por exemplo, furadeira, parafusadeira, esses negócios, martelo, então. E aí, toda vez, aí eu passei um mês sem pesquisar isso. Só que quando eu voltei a utilizar o Google, por exemplo, sempre vim os anúncios dessas ferramentas de trabalho, né? Então, tudo que a gente vai pesquisando, a gente vai deixando o nosso rastro, né? Quando a gente ativa o nosso GPS, algum aplicativo ativa o nosso GPS no celular, pede para ativar, né, para dar nossa localização. Então, esse aplicativo, ele tem contato, ele sabe onde a gente está no momento que a gente está utilizando esse GPS.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre falo para os meus alunos, né? As redes sociais, o ambiente de internet não é um ambiente aberto, né? Cuidado com o que vocês postam, cuidado com os comentários, né? E cuidado também o que vocês utilizam, né? Porque às vezes tu nem está pesquisando alguma coisa, já aparece um anúncio, aí tu fica perguntando, como esse anúncio veio parar aqui? Mas é toda uma análise de dados que tem por trás, toda uma inteligência artificial que as empresas utilizam para mostrar para ti comprar, né? Se você clicar naquele botãozinho lá do anúncio, já é uma rentabilidade para aquela rede social. Então, eu falo sempre, tenha muito cuidado, tá? Não é um ambiente aberto assim, não. O aluno Juan Santos pergunta, hoje, no mercado de trabalho, como a linguagem Python se insere na área da educação? Então, foi até bem falado ontem, né, a inteligência artificial e o Python, né? O Python, assim, ele é uma linguagem que a gente pode utilizar academicamente, né, para você aprender a lidar com isso, mas profissionalmente também, como o Google utiliza, né? O Google, o Facebook, enfim. Então, na educação, a gente tem que procurar formas de utilizá-la para melhorar. Por exemplo, a gente pode pegar uma análise de dados, por exemplo. A gente tem muita evasão, né? Principalmente nesse momento de pandemia, não só de institutos federais, até mesmo de escolas privadas. E aí a gente pode fazer uma análise e ver o que é que está ocorrendo, né? Pegando uma base de dados e fazendo essas análises para tomar uma decisão. Será que a gente tem que continuar? Será que a gente tem que rever? Será que a gente tem que fazer o ensino híbrido? Né? Então, essas tomadas de decisões são muito fáceis, utilizando uma base de dados, que pode ser, por exemplo, o Enem, pode ser a base de dados do ENAD, para verificar esse crescimento aí de evasão nos últimos anos. O que é que isso tem levado? Qual é a fonte disso, né? Para a gente atacar a raiz do problema. Então, é uma das formas que eu vejo que a gente pode utilizar o Python na educação. Mais uma pergunta aqui, professor. Existe alguma certificação em Python? Tem sim, tem várias, tá? Desde o nível básico e vai avançando, intermediário, vai avançando, não só no Python, né? Mas na linguagem R, em todas, né? Java, C++, sempre tem. E para quem quer seguir na área, ser profissional, trabalhar como cientista de dados, é muito bom ir fazendo essas certificações. E por isso que eu trago, a gente geralmente vê lá na graduação um pouco de IA, né? Inteligência artificial, um pouco. E agora a gente está trazendo aqui para os alunos do ensino médio essa discussão, que se eles começarem agora, o pessoal do primeiro ano, do segundo, do terceiro, né, quando eles chegarem no final do ensino médio, já vão ter vários projetos, já vão ter feito muita coisa para começar a fazer essa parte de certificação, que são provas que exigem muito conhecimento, né, geralmente são pagas e são totalmente em inglês. Então tem que ter um conhecimento prévio de inglês, né, tem que saber já um pouco, manjar um pouco, não pode, não, eu estudei um mês aqui, vou fazer a certificação, a prova, porque você pode ser reprovado, então tem que estudar, tem que dar uma estudada bastante para depois você se inscrever numa prova de certificação, mas é muito bom, tá, em todas as áreas, não só de Python, mas de Java, da Cisco, de rede, todas as áreas a gente tem muitas certificações, mas você tem que focar, né, o aluno ele tem que manter um foco assim, porque se a gente abranger muito, querer aprender tudo, a gente não consegue aprender nada. Então, Tivemos um probleminha com o áudio do professor Derek, mas assim, a gente tem mais uma pergunta aqui, professor. O aluno Gerson Lima pergunta, então, está livre a ideia de engenharia reversa para fugir dessa perseguição de análise de dados? a gente tem ambientes, né, que eu sempre até comento com os alunos de Deep Web, que já foi mostrado até no Fantástico, engenharia reversa, às vezes pode ser uma saída, sim, com certeza, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente só lê por alto e não sabe realmente o que pode acontecer quando a gente entra
nesses sites, né, anonimamente, por exemplo, né? Então tem que ter muito cuidado, mas é uma saída sim, a engenharia reversa, para não ser, não deixar nossos rastros nos ambientes que a gente, nos sites ou aplicativos que a gente utiliza. Por enquanto, a gente está sem perguntas, mas a gente gostaria de pedir ao professor para ele deixar suas considerações finais a respeito do tema, e posteriormente a gente estará encerrando a live. Suas considerações, por favor, professor. Então, gente, trouxe essa palestra para vocês, para colocar a semente na cabeça de cada um que está assistindo, possivelmente, que a gente utilize isso para o bem, né? A gente pode, todas as ferramentas que a gente está a nosso dispor, a gente tem dois lados para utilizar, e eu sempre prego para os meus alunos utilizarem para o bem, para fazer o bem. E assim, o Python é uma linguagem para quem quer trabalhar, para quem quer inserir no mercado de trabalho. Como eu falei, você pode trabalhar de casa mesmo, né, em home office. Tem várias empresas que estão atrás de profissionais qualificados, é claro, para fazer projetos, e aí você coloca o link lá, fez o projeto, coloca o link e a pessoa utiliza. Então, para nossa cidade, né, que a gente tem muito problema ainda de empregos, é uma saída, né? É uma saída você buscar esses conhecimentos, e aí você vai fazer uma pesquisa sobre o mercado de trabalho e ver, por exemplo, que o Python está despontando como uma linguagem. Então dá para você começar a estudar, começar a aprender, e lá na frente você vai ver as oportunidades de emprego que vão aparecer. Então, como eu falei para vocês, é uma linguagem que não é nova, porém, a ciência de dados, se vocês pesquisarem, as profissões do futuro, sempre está ligado a alguma coisa, a essa questão de análise, a questão de inteligência artificial. Então, é bom a gente começar desde cedo, né? A gente tem alunos aqui do ensino médio, de 13, 14, 15 anos. Se vocês começarem agora, vocês só têm a ganhar. Vocês só têm a aprender daqui com 3 anos, vocês estão fazendo muitas coisas já, e quem sabe ajudando até o nosso município, né, a tomar decisões mais corretas, a fazer coisas mais corretas, para que a gente também deixe de legado alguma coisa aqui para o nosso município, para o nosso Marajó. Obrigado, gente. Derek, só para finalizar, peço até desculpa, mas chegou uma última pergunta aqui, eu acho que pertinente, inclusive. O aluno Juan Santos ele pergunta para você o seguinte: qual é a melhor área que garante uma boa renda trabalhando com a linguagem Python? Então, é a análise de dados, data science. Se eu fosse indicar assim, para eles focarem em data science, que é a análise de dados, né? Análise de dados, tanto com Python, comece com Python quem não tem conhecimento ainda, e depois aprendam R, que aí vocês vão ser um profissional completo para essa área. Ela que remunera bem, né? Nos Estados Unidos eu mostrei o valor lá, e também no Brasil está remunerando bem, porque não tem muito profissional nessa área. É uma área que tem muita demanda e pouca gente está trabalhando com isso, né? Então é uma área que dá para investir. Juan, pode investir aí que depois tu me fala aí se deu certo ou não. Verdade, professor. Então, senhores, essas foram as considerações finais do professor Derek. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco até o final dessa live, e a gente gostaria também de convidá-los para as próximas palestras. Agradecer ao professor Derek pelas explicações. Só complementando o que o professor disse, senhores e senhoras, invistam no inglês também, principalmente na área de vocês, da área de informática, é muito importante ter no inglês. Eu sempre vejo pelo LinkedIn, o site que o professor falou, vagas para o Canadá, e eles pegam pessoas de qualquer lugar do mundo, e principalmente profissionais da área de vocês, mas tem que ter inglês, tem que ter uma certificação de inglês e tem que saber muito da área de vocês. Portanto, invistam nas duas áreas, inglês e a área de vocês de programação. Vocês com certeza vão se dar muito bem. Então, a gente declara encerrada a palestra do Data Science e agradecer a todos
por estarem conosco até o presente momento. Obrigado.